Pois é, estamos aqui reunidos para mais um dia de estudos das cartas de Cristo. Nós vamos continuar na carta 5, onde ele, no nosso último encontro, falou da fonte do ser, de como nós também somos a fonte, e deu vários exemplos na nossa vida diária, o quanto que somos, ah, que temos em nós essa força de criação e de estar na criação, quando vemos que, voltando na nossa origem celular, molecular, atômica, a gente vê que existe uma intenção, um propósito, uma consciência que deu a direção para tudo existir do jeito que é, com cada singularidade de todas as espécies vivas, de todas as formas do planeta e do universo. Então, nós não somos apenas, como diz, filhos, nós somos parte. E aí, um exemplo fácil é um grande quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça é o Criador, e nós somos peças dele. Então, não somos filhos separados, porque pai e mãe é assim, né? A gente põe o filho no mundo e é separado, outro corpo, outra personalidade, outro tudo. E o pai e mãe é o apoio. Não que não seja isso. Deus é pai e mãe. É, mas não é só isso, para a gente não se sentir separado, porque a separação, ela não existe. Nós somos partículas divinas, aquele pedaço do quebra-cabeça que compõe a própria fonte. Nós somos fragmentos, nós somos parte. É por isso que Jesus falava: vós sois deuses, fareis mais coisas do que eu tenho feito. Então, isso é uma consciência nova, porque em nenhuma parte da história, no nosso tempo que a gente foi recebendo as informações da história, não foi isso que a gente recebeu para se fortificar e fortalecer como deuses e deusas, né? Se a gente disser assim, então eu sou uma deusa, vocês, nós aqui só temos mulheres, mas, quem assistir pode ser um deus. Sim, Jesus quer mostrar isso, é provar isso. Então, é isso que esse momento do livro fala. Vós sois deuses. E ele explica por que vocês são deuses. Então, tá muito incrível essa leitura, muito incrível. E hoje nós vamos começar com a nossa prece, com o nosso momento de 2 minutos de meditação e também com a afirmação de um mundo melhor. Porque se nós somos deuses, nós criamos a nossa própria realidade. Então é hora da gente tomar essa responsabilidade e assumir nosso poder. Então vamos começar. Fechando os olhos, quietando o coração, fazendo respirações profundas, se acomodando, sentando ou se já está, mantendo a coluna ereta. Fazendo essas respirações profundas, a gente oxigena o cérebro e todas as células. Ah, e vamos descansando a mente, soltando as tensões do corpo, deixando a mente aquietar um pouco, para prestar atenção em cada palavra dita. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a mais alta inspiração. Peço que me revele a sua verdadeira realidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado, para que eu possa perceber melhor a consciência da sua presença em mim e através de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio e sei que tu me proteges e guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Sei que quando falo contigo,
Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando peço para falar comigo, eu envio um raio de consciência para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana, chegarás cada vez mais perto do meu espírito, e meu coração ficará mais e mais receptivo. Eu entrego meu ser e minha vida aos teus cuidados. Fechando, mantendo os olhos fechados, vamos continuar nesse momento, agora para meditar, ou seja, ficar em silêncio, silêncio do pensamento. Não pense os pensamentos. Expire mais uma vez, lenta e profundamente. E conecte com a sua respiração, com o seu batimento cardíaco. E por 2 minutos apenas, nós vamos ficar nesse silêncio meditativo para a nossa própria percepção de nós mesmos, cada vez mais. Então, começando agora. E assim, mantendo os olhos fechados, a gente agora ouve a afirmação que nos faz co-criadores de uma nova e bela realidade no planeta. Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a alegria e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos.
Todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigada, Pai. E assim a gente inicia nosso estudo da carta 5, continuando de onde nós paramos. E eu vou aqui já deixar no modo mais fácil de ler e compartilhar com vocês esse momento para que a gente acompanhe a leitura. Então, identificando aqui e compartilhando com vocês. Então, pode começar, Vera? Começando então, quero deixar absolutamente claro que nada vem do nada. Este é um refrão bem conhecido entre vocês e é absolutamente verdadeiro. Entretanto, há um fundamento do ser eterno, infinito e consistente, e isso é o que vou revelar. Você não foi criado. Você extraiu o seu ser dele. Evidentemente, você não poderia ter saído de algo totalmente estranho à sua própria consciência. Estou pedindo ao meu canal que escolha alguns exemplos terrenos comuns e compreensíveis. Não se pode tirar um recheio de torta de um pote de melaço e descobrir que é carne moída. Não se pode espremer laranja e fazer do suco cerveja de gengibre. Não se pode encher um balão de ar, estourá-lo e encontrar gelatina gotejando. Todos os exemplos mencionados acima, eleitos pelo meu canal, são exemplos de lógica. Quero que você perceba que o universo inteiro é uma manifestação de lógica e de efeitos lógicos consistentes, surgidos de relações de casualidade. Seu universo é constituído de causas e efeitos tornados visíveis. Este é um princípio inalterável da existência. Se há casos de alterações, tais como experiências paranormais ou curas instantâneas, a pessoa mediana fica espantada e a ciência se nega a crer que tal coisa seja possível. À medida que minhas explicações se aprofundarem, você compreenderá finalmente como tais alterações ocorrem, de maneira lógica e eficaz. Em outras palavras, estas alterações ocorrem segundo leis espirituais naturais e sempre servem a um propósito necessário. Não há nada sem sentido em nenhuma parte da criação, nem sequer em uma formiga ou mosquito, a menos que a mente de uma entidade tenha nascido defeituosa ou tenha sido danificada. Assim, isso é claro, você vive e opera em um universo físico que manifesta o grau mais elevado de inteligência e atividade com propósito na criação da matéria em si, nos corpos físicos de todas as entidades individuais, desde plantas até seres humanos. Infelizmente,
Esse alto grau de inteligência e cuidadoso propósito é apenas mínimo na consciência manifestada pelas mesmas entidades criadas, desde as plantas até os seres humanos. Em outras palavras, o corpo através do qual você vive e no qual pensa, sente e realiza suas atividades, manifesta em seus órgãos físicos e funcionamento um grau de inteligência e de propósito amoroso muito mais elevado do que o de sua consciência humana. Os interesses humanos estão principalmente envolvidos nos problemas da sobrevivência diária pessoal, do desfrute dos prazeres e da satisfação física e emocional. Para conquistar esses propósitos, a maioria das pessoas utiliza os produtos fabricados com matéria. Mesmo as mentes dos cientistas não podem desvendar totalmente os segredos ocultos da existência terrena. E apesar de todo o seu conhecimento científico, estão tão atolados nos caminhos da existência quanto aqueles que não possuem nenhum conhecimento. Portanto, é uma conclusão lógica que aquele do qual você extraiu o seu ser físico é imenso, não somente em tamanho, mas também em uma imensidão de força de vontade, a vontade para autoexpressão e criatividade. Visualize durante um momento o tamanho do universo material, o Sol e seu calor, a Lua, o planeta Terra e o sistema solar, as galáxias de estrelas, e o fato de que esta matéria visível é totalmente interdependente e também dependente do movimento dos corpos planetários e está sujeita às leis universais de função e movimento perpétuos. Este vasto universo teve suas origens no e foi extraído do fundamento de seu ser. E a totalidade da força e energia de vida do universo tem saído do mesmo fundamento do ser. Logo, não desanime se em meus esforços em analisar para você os componentes espirituais da sua fonte do ser, você perceber que compreende o que estes componentes são e que você possui, em uma medida muito, muito limitada, os mesmos componentes espirituais da consciência em si mesmo. Você extrai tudo o que você é, espiritual, mental, emocional e fisicamente, de sua fonte do ser. Antes de explicar como isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar a sua mente a absorver a imensidão daquele do qual seu ser foi extraído. Depois de ler as próximas páginas até o final da carta, medite e visualize sobre cada parágrafo individualmente, pois somente deste modo as palavras começarão a crescer em compreensão e a assumir a realidade espiritual de seu significado verdadeiro. Tudo espiritual, invisível, visível, imaginado é consciência, conhecimento. A natureza primária e abrangente da consciência é o conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo que você vê, toca, ouve, sente, sabe, é consciência, conhecimento, tornada visível. Não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. A consciência, conhecimento, é infinita e eterna. Há duas dimensões de consciência:
dentro e além do seu próprio plano terreno de existência, o plano da matéria pesada e da forma sólida. A dimensão universal final de consciência, conhecimento, jamais pode ser plena ou verdadeiramente conhecida por um espírito individualizado. É inacessível. Ela está em equilíbrio. É a única fonte de todo poder, sabedoria, amor e inteligência. A dimensão universal de consciência, conhecimento, em equilíbrio, é um estado de silêncio e de quietude, a partir do qual vem o som, a cor, a forma individualizada e toda a criatividade visível no universo visível. Da dimensão universal final de consciência, conhecimento, em equilíbrio, veio toda a criação, todas as diversas dimensões invisíveis de existência, descendo em ordem de espiritualidade, os muitos portais da dimensão universal, até as mais pesadas frequências vibracionais de substâncias terrenas inanimadas e mais além, até os horrores inomináveis das perversões da consciência e antiverdade. Essa dimensão universal final de consciência e conhecimento não somente está no espaço, ela é todo o espaço. Ela está imperceptivelmente em todas as partes. Para aqueles que pensam em termos do átomo, pode-se dizer que ela é o espaço no átomo. Portanto, ela está em silêncio e equilíbrio, no espaço de todos os elementos e da matéria. A Aí, Vera, natureza, agradeço, viu? Vamos, ok, vou dar um tempinho aqui, porque nós vamos só recapitular esse pedaço, porque agora a gente está no entendimento do que é a consciência, né? Então, voltando um pouquinho aqui, a gente acaba de ler aqui que a consciência é infinita e eterna. E não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. Consciência, conhecimento. E que essa consciência, na sua origem, ela está em equilíbrio. Ela é um silêncio. Um, um momento em que de lá vai surgir todas as coisas sólidas, que ainda não existem, vai existir. Então, vamos dizer que a gente chamaria essa consciência do que a gente tem como Deus, né? Como Deus, que de lá tudo surge. Só que nós já estamos aqui há algum tempo já lendo que a consciência ou fonte do ser, ela não está fora, ela está dentro, dentro e fora, porque se eu estou vendo o sol, estou vivendo no planeta e a consciência é tudo tornado visível, então nós estamos no momento em que somos o tudo e o todo, e tudo que está à volta também é. Então, deixa eu até descompartilhar aqui um pouquinho para a gente continuar nessa parte de leitura, só para eu ver vocês, né? Mas só para dar mais um retorno aqui. A gente tem duas dimensões de consciência dentro e além do seu próprio plano terreno da existência, o plano da matéria. O plano da matéria é fácil de entender, porque a gente está num planeta sólido, a gente vê o Sol, a Lua, as estrelas, a gente tem nosso corpo e tudo que nos cerca, e a gente tem toda também as coisas que existem físicas, né? E tem a dimensão
universal final de conhecimento, que é esse todo que de onde tudo surge. É inacessível, ela está em equilíbrio, não é nada e é tudo ao mesmo tempo. É a única fonte de todo poder, sabedoria, amor e inteligência. Aí, nós vamos voltar aqui para ver que é tudo, é tudo. Aquela consciência universal final é como se dali tudo vem, não tem por onde vir. É a onipresença, a onisciência, é o que a gente pode dizer que é a fonte de tudo, inclusive, né, que você já leu aí, né, Vera? É, de tudo de dimensões superiores, para muito que a gente não tem ideia do que é, e que vem isso que vem até chegar nessa dimensão terrena que a gente conhece, que há muito mais, né? Jesus, em outros momentos da carta, ele fala que ele teve que descer de planos superiores para conseguir estar numa condição energeticamente ser possível passar por uma pessoa que foi desprogramada para absorver as informações que ele precisava deixar para nós. Então, existem muitas dimensões para além do que a gente imaginava ou ainda pensava que existiam, muitas. E quando ele fala que tudo vem desse todo, desse momento, dessa consciência universal final, ele fala que também é tudo que a gente pode ser chamada não verdade, antiverdade. Tudo, tudo, tudo. Então vamos dizer, todas as coisas que a gente sabe que não é da luz, não é do amor, também foi criação. Está na fonte do ser, porque não tem outra fonte para existir, não tem outra fonte para existir. E aí ainda ele vai explicar mais para frente. Por que então? Se essa fonte é puro amor e pura, né, inteligência universal amorosa, por que essas coisas existem, né? Então, nós vamos chegar mais para frente, mas até aqui a gente tá bom de absorver isso, né? O quanto que essa consciência é tudo e de tudo vem, e que tudo é tornado visível através dessa consciência. Então, para a gente não ficar travado na nossa mente, que é o que ele também falou logo no início do livro, ele falou, olha, eu nem vou falar mais a palavra Deus, porque ela remete a um conceito que não é esse que eu quero passar para vocês, porque a forma como foi trazido para nosso entendimento era alguma coisa mais punitiva, não é isso. Então a gente vai chamar de consciência. Fonte não é nem só do ser, é a fonte universal mesmo, de tudo. Bem legal isso. Aí eu vou continuar agora lendo para dar uns comentários além, né? Vou parando um pouquinho. Viu, Cris? Deixa eu só. Você falou que mais para frente ele vai falar sobre que tudo é criação, Sim. o todo, tudo. E Tudo. aí inclui também as forças contrárias. Sim, sim. Aí o que você leu aqui, já estou de novo aqui nesse pedacinho. Da dimensão universal final de consciência, conhecimento em equilíbrio, veio toda a criação, todas as diversas dimensões invisíveis de existência, descendo em ordem de espiritualidade dos muitos portais de dimensões universal, até as mais pesadas frequências vibracionais de substâncias terrenas inanimadas, e mais além, até os horrores inomináveis das perversões da consciência e antiverdade. Não tem como ter surgido de outro lugar tudo que não é do bem, porque na verdade é só uma distorção da fonte, porque tudo é da fonte. Ele vai chegar a estar trazendo isso para nós, mas já estou adiantando aqui. Tudo vem da fonte, não importa se hoje a gente reconhece como mal, como feio, como horrível,
essa palavra explica bem até os horrores inomináveis das perversões da consciência e antiverdade, que a gente talvez não faça nem ideia do que possa ser isso. Então, é só para a gente entender que, assim, ó, essa consciência não tem mais do que é. Essa consciência universal final, aquela que, pronto, não tem por onde não sair daí, porque não tem outro lugar. E aí eu vou continuando aqui. Essa dimensão universal final de consciência, conhecimento, não somente está no espaço, ela é todo o espaço. Então, de novo, a gente só remete à grandiosidade dessa consciência, porque não é nem só nas coisas visíveis, é em tudo ao redor, no espaço de todas as coisas que possa existir, está lá a consciência. Ela está imperceptivelmente em todas as partes. Para aqueles que pensam em termos do átomo, pode-se dizer que ela é o espaço no átomo. Portanto, ela está em silêncio e em equilíbrio no espaço de todos os elementos e da matéria. Vamos lá. A natureza da consciência universal é intenção inativa e em equilíbrio. Então, vamos detalhar, né, essas partes, porque eu sei que esse momento do livro ele não é simples no nosso cérebro aqui, que está acostumado com outras informações. Portanto, a consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada, vasta, intenção poderosa, primitiva, pura e bela. Essa intenção é expressar, e esta intenção é a de expressar a sua natureza. Essa consciência universal, divina, né, infinita, ela é tão grandiosa, mas é tão que talvez a gente não consiga ter a dimensão disso, nem lendo essas palavras, né? Um estado de infinita, eterna, ilimitada, vasta, intenção poderosa, primitiva, pura e bela. Intenção de quê? De expressar a sua natureza. Expressar tudo o que ela é. Expressar, sair dela e mostrar. Mostrar o quê? Essa infinitude, essa eternidade, essa ilimitação, essa pureza, essa beleza. Então, assim, essa consciência universal tem a intenção de se expressar com tudo que ela é capaz, com toda a força. E aí, para ter uma ideia disso, você olha para o universo. Aí você vê quantas galáxias que conhecemos. O que é uma galáxia? O que tem nela? Bilhões, bilhões de estrelas? E o que significa, então, essas bilhões com tantas possibilidades de sistemas, de planetas, de formas de vida, de tanto. E ainda não é tudo, porque a gente não sabe, porque a gente ainda não conhece, quanto que ainda existe, né? Então, essa intenção é poderosa, ilimitada e quer expressar toda a natureza. Forte, né? Mas a gente vamos devagar. A intenção da natureza da consciência universal é a totalidade da vontade e do propósito, sempre unidos em um abraço. A vontade universal é surgir e criar. O propósito universal é dar forma individual à criação e experimentá-la. Pronto. Então, agora a intenção para que expresse toda a natureza divina, ela tem duas forças, a vontade e o propósito. Tá. Então, nós vamos pensar que estão sempre juntas no abraço, uma junto da outra, a vontade e o propósito. A vontade universal é surgir, criar, fazer acontecer. Só que estão juntas. E o propósito, então, é dar forma individual à criação, experimentá-la. Ou seja, uma força de vontade vai fazer surgir. Mas surgir o quê? Como? Aí o propósito vai dar forma a tudo que nós temos hoje, a cada planeta. Aqui no nosso planeta, por exemplo, a gente tem a vontade universal de surgir e criar. Está criado o planeta. Mas e depois? E depois tem que ter o propósito. Para que tudo? Então vai ter energias e forças
para dar forma individual. Então, cada plantinha, cada tipo de folha, cada tipo de fruta, isso é um exemplo, né, para a gente entender como que funciona a força universal e o propósito universal. Então, veio a cada bilhões de espécies diferentes, que não dava para ser um acaso que surgisse, né? A gente já viu isso, que tudo veio da própria fonte. E o que é a fonte? É o surgir, criar, dar forma, experimentar através do que criou. Então, aquele momento de silêncio e quietude se colocou como uma intenção poderosa de vontade e propósito. E aí começou a ter a materialização das coisas. Porque põe para fora esse potencial, cria universos, vamos dar assim esse exemplo, e daqueles universos tudo vai ter a sua forma, o seu objetivo ali individual, como vai ser, como o que vai acontecer, porque a própria consciência que saiu dela tudo isso se experimenta através do que foi criado. Então, nós somos a manifestação do divino, e na nossa singularidade é através da nossa individualidade que o próprio divino que habita em nós experimenta as coisas que deu oportunidade de existir através de tudo que está aí. Da dimensão universal final de intenção da consciência conhecimento, na dimensão universal final de intenção da consciência conhecimento, a vontade universal está em um estado de mútua retenção com o propósito universal, ambos em perfeito equilíbrio, no silêncio e quietude. Então, guardado lá quietinho, tem a vontade e o propósito. Aí vem, o que é a vontade universal? A gente vai chamar de inteligência universal, inteligência. E o propósito universal é o amor. Então, a gente vai ter que reler ou depois para não misturar muito, ou até escrever, né? Que a dimensão universal, ela tem a vontade e o propósito. Só que a vontade a gente chama de inteligência e o propósito a gente chama de amor. Universalmente em equilíbrio, em mútua retenção, e a partir dos quais tem tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis e todos os impulsos humanos. Se você pudesse receber a plenitude da realidade universal em seu interior, você seria desintegrado pelo seu poder explosivo e dissolvido sem forma na consciência conhecimento. Ela transcende a condição humana individual, do mesmo modo que o calor do sol, que o calor e a luz do sol é bilhões de vezes mais potente que a luz dos vagalumes que cintilam na escuridão. Então, meninas, já que agora não está aqui ao vivo, só meninas, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso para não seguir a leitura, né? Porque eu acho que aqui já deu para a gente buscar, refletir, escrever um pouquinho, para não confundir o que vem pela frente, né? E que a gente possa ir seguindo, compreendendo o que vem por aí. Vou interromper aqui a leitura, só para a gente, né, recapitular e finalizar. Nós estamos agora compreendendo o que é Deus, resumidamente. O que é Deus? O que é? É uma consciência universal final para tudo, bem, mal, fim, tudo que a gente tem ideia vem dessa consciência final universal que tem duas forças, o amor e a inteligência. Na verdade, a vontade universal representa a inteligência universal, inteligência. E a vontade é o surgir, o criar. E a própria, o propósito de dar forma, de saber a individualidade e o propósito. Para quê? O propósito. Para que isso? Para que aquele vazio, quietude, possa experimentar da própria potência de poder criar
e saber e sentir e viver a sua criação, porque faz parte, é a própria criação. A criatura é o Criador. É uma coisa que a gente falou, né? O quebra-cabeça. Se esse todo, se essa fonte universal, se essa consciência universal final, ela é esse grande quebra-cabeça e nós somos peças, então essa consciência experimenta o que ela é através da nossa individualidade de tudo que a gente vive em várias dimensões, né? Não são só essa, e nós temos vários e vários universos. Então, como é tão infinita, a gente não vai ter condições de captar esse infinito. Mas só de a gente ver o que a gente sabe do que é o nosso universo conhecido, a gente já sabe a dimensão, a grandiosidade. E tudo tem uma. Foi tornado visível. Foi tornado visível. Então a gente sabe que tem a vontade de criar, que se chama inteligência, inteligência universal, e o propósito que a gente vai chamar de amor universal. Por que que a gente não pode? Já tem que começar a entender daqui. Porque ele vai seguindo a explicação e vai continuar falando essas coisas. Então a gente já tem que pegar e guardar que a fonte universal, a consciência universal final, ela é baseada num grande quieto, um grande quieto equilibrado, mas que lá, naquele grande quieto equilibrado, existe a vontade e o propósito. E aí, quando isso começa a sair dessa quietude, vai se transformar, né, na vontade, que é a inteligência universal, e no propósito, que é o amor universal. E elas são juntas. Uma coisa não vive sem a outra. Não faz, não cria nada sem essas duas forças que estão sempre juntas e que na grande consciência elas estão neutralizadas, estão quietas, não acontece nada. É um grande silêncio. É como se Deus quisesse se expressar e aí então essas duas forças começam a agir, existir, criando, criando, criando. Por isso que fala aqui de ser infinito, infinito, né? Infinito, eterno e aquelas palavras todas, né? Deixa eu achar aqui, ó. A consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada, vasta, primitiva, pura e bela, a intenção poderosa. Então, nós estamos aqui no início dessa complexa explicação, que eu acho que por aqui já está bom para hoje. A gente guardar isso, para que a gente possa seguir na leitura com mais facilidade nas próximas, né? Eu acho que vai ficar bom. Vai ficar bom porque no final assim, fica muito claro e fica muito tranquilo e dá um grande alívio para o nosso coração, porque desmistifica tudo que a gente tem aprendido e que, na verdade, não é de agora, né? É no começo da humanidade que já se falou distorcido e aqui a gente perdeu o nosso poder, mas nós somos deuses. E aí, vamos deixar essa pulguinha atrás da orelha e cada um pode rever o vídeo, ler o conto, o PDF que tem no grupo do Telegram. E a gente se vê na próxima semana, continuando esse espetáculo de leitura. Um abraço, então, e até semana que vem.